E vamos ver agora uma entrevista feita pela jornalista Catiúcia Neri com quem entende das causas indígenas. Eu converso com o advogado indígena Luiz Henrique Eloy, da etnia Terena, de Mato Grosso do Sul. Boa noite, Eloy. Obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Esse ano houve mais conflitos do que o que normalmente a gente tem conhecimento em relação aos indígenas? Sim, o ano de 2013 foi extremamente marcado por violações aos povos indígenas, né? Seja por parte de violações do próprio Estado, como o caso aconteceu na terra indígena Buriti, né? Seja violências causadas pela própria opressão, né, do conflito entre ruralistas, fazendeiros e indígenas, e seja também por conta de conflitos internos, né, que são violências que estão intimamente ligadas à questão territorial. A gente tem notícia aí, mais ou menos, mais de 40 mortes, é um balanço parcial só este ano de índios. Por que houve um acirramento desses conflitos? A questão principal são as terras? Sim, um levantamento preliminar feito até o momento dá conta de que já são mais de 40 mortes, né? Desses, 63% estão concentrados no estado de Mato Grosso do Sul, né? Que é o estado que possui a segunda maior população indígena do Brasil, né? E é o estado que concentra hoje o maior número de conflitos fundiários, né? E qual é a questão principal para se resolver? De onde é que vem a origem desse problema e por que está difícil de se chegar a uma solução? Sim, assim, a Constituição Federal de 88 deu um prazo para o governo federal demarcar todas as terras indígenas em 5 anos, né? E esse prazo venceu em 1993, né? E poucas terras indígenas foram demarcadas, né? Então, diante da omissão do Estado em demarcar as terras indígenas, os povos indígenas eles vêm se valendo de instrumentos próprios, que eles denominam de retomadas, né, para fazer valer os seus direitos. Então, eles realizam retomadas de territórios no intuito de pressionar o governo federal a demarcar logo os seus territórios, que está em mora já com os povos indígenas há mais E o principal de 20 anos. conflito dos índios, o conflito com os fazendeiros, não é isso? Explica um pouquinho melhor em que pé que está essa situação. Exatamente. Por conta desses movimentos de retomadas, né, há uma forte resistência por parte dos ruralistas, né, contra as ações dos indígenas, né. Vocês podem ter acompanhado que no último dia 7 de dezembro, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, eles realizaram um leilão da resistência, né, que é justamente um leilão que foi feito para angariar fundos para contratar segurança armada, né. E nós acabamos entrando com uma ação na Justiça Federal, conseguimos a princípio suspender o leilão, né? Teve uma batalha judicial, mas o leilão aconteceu, mas o recurso proveniente do leilão está depositado em juízo, porque a Justiça entendeu sim que os fins a que se destinam os recursos angariados é ilícito, né? Então, pode continuar. Então, é nesse contexto que as comunidades indígenas estão sofrendo vários tipos de violações. Você acha que é possível se chegar a uma solução e como é possível se chegar a essa solução? É possível, sim, né? A principal resistência dos proprietários é invocando o direito de propriedade, né? Então, nós observamos que a maioria deles tem títulos concedidos pelo próprio Estado, né? Então, no século passado, nós tivemos aí um governo que incentivou a ida desses proprietários a essas regiões, concedeu-lhes títulos, né? Então, eles têm títulos de boa-fé. E, ao mesmo tempo, você tem a Constituição reconhecendo o direito originário dos povos indígenas a esses territórios tradicionais, né? Então, a saída que nós indicamos é que o governo indenize, né? Pelo artigo 37 da Constituição Federal, é plenamente possível, porque a responsabilidade é do Estado, né? Então, o governo indenizando, né, e entregando as terras para os povos indígenas, é possível se resolver. A gente viu na reportagem que o governo faz promessas para retomar o diálogo e tentar chegar a uma solução. O que vocês esperam para o ano que vem em relação a esses conflitos de terra? As expectativas dos povos indígenas não é boa, né? Porque o governo estipulou vários prazos este ano. Prazos que ele próprio colocou, né? E não cumpriu nenhum, né? Por exemplo, a terra indígena Buriti era para ser resolvida este ano. E o ano está fechando e não tem nenhuma devolutiva concreta para as comunidades indígenas. E os povos indígenas avaliam que 2014 vai ser um ano muito tumultuado, né? O Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval e tem a Copa do Mundo, ano que vem, depois tem o período eleitoral. Então, as expectativas também não são boas para
alguma solução concreta. A gente no ano espera de 2014. que tenha alguma coisa de positivo. Sim. Vamos torcer e acompanhar aqui. Obrigada, Luiz Henrique Eloy, advogado e também indígena da etnia terena. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado.